A gente começa falando de saúde e de um tema que incomoda muita gente, homens e mulheres, que é a calvície. Para falar de calvície, eu fiz uma pesquisa grande e trouxe aqui um médico que eu confio e muito. É extremamente respeitado e entende do assunto como ninguém. Arthur Tinkosinski, dermatologista. Ele é membro da Sociedade Brasileira Internacional de Cirurgia Restauradora Capilar. Escreve diversos artigos sobre o assunto e está aqui agora. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Obrigado do convite. Prazer em recebê-lo. Vamos sentar ali para bater um papo? Vamos sim. Doutor, eu procurei um bom especialista e eu estou muito feliz que você está aqui, porque realmente conheço o seu trabalho de perto e sei que você trabalha com maestria e faz um trabalho muito bonito. E é tão importante a gente poder esclarecer os telespectadores, né, em relação à calvície da forma correta. Com certeza. Tem muita coisa circulando por aí, mas precisamos explicar o que é de fato verdade, né? Bom, a calvície, ela pode tanto acometer homens quanto mulheres. Sim, isso é fato. Sim, sim. A partir de que idade? Bom, na verdade, assim, a calvície mais comum, que é a calvície androgenética ligada ao hormônio, ela está muito relacionada ao hormônio masculino, tanto no homem quanto na mulher, porque a mulher também produz hormônio masculino. Então, a mulher, a partir do momento que ela começa a menstruar, ela produz hormônio masculino, e o homem, também a partir da puberdade, ele produz hormônio masculino. Então, desde que ele começa a ter pilificação, já de padrão masculino, ele já pode começar a ter calvície. Geralmente, a gente não vê calvície em garotos com 16, 17 anos, embora exista. Geralmente, vai ser mais visível isso ao redor dos 25, 30, tendo bem um acometimento mais frequente mesmo na faixa dos 30. É hormonal, mas tem também a possibilidade de ser um fator hereditário? Sim, na verdade, assim, o fator hereditário condiciona a resposta do hormônio masculino. O hormônio só vai agir nas pessoas que têm o código genético hereditário. Tá. Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer, tanto homem quanto mulher, para evitar a calvície antes que ela chegue com mais força e que ele realmente tenha uma perda considerável de cabelo? Sim, sim. No caso do homem, o homem tem que tratar. Hoje, a finasterida é, de fato, o único medicamento eficaz nesse tratamento. Finasterida. 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 Ele deve ser conhecido com o nome esse comercial. É o nome, esse é o nome científico. Esse é o nome, mas ele existe, é o nome do genérico, é o nome do princípio ativo. Tem vários produtos comerciais aí. Mas a finasterida, ela bloqueia 70% da produção do hormônio que causa a queda do cabelo. Não é 100%, é 70%. Portanto, acontecem duas coisas. Um, ele não vai impedir definitivamente o processo. E dois, ele também não vai fazer com que a pessoa que perdeu o cabelo volte a ficar cabeluda. Então, esses produtos que as pessoas falam assim, passa porque volta a nascer cabelo, eles funcionam ou não? Não. Não. Perdeu o cabelo, perdeu o cabelo. Existem várias causas de queda de cabelo. Por exemplo, a mulher, ela teve filho, perdeu um monte de cabelo. Esse cabelo volta. Ou a pessoa teve um estresse emocional, teve muita perda capilar, ou um regime muito forte, isso volta. Agora, a calvície, essa que a gente está falando, é um afinamento progressivo do cabelo. O cabelo que sofreu esse afinamento, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Por isso que é importante tratar precocemente. E isso vale muito no caso das mulheres. Porque a mulher é assim, o que eu vejo na minha clínica? A mulher, ela vem com um quadro de queda crônica, ela perde aqui, aí melhora, aí toma uma vitamina, enfim. E vai, entre idas e vindas, ela vai percebendo uma diminuição do volume dela. Aí lá pra frente, quando ela está com seus 35, 40 anos, aí define o diagnóstico de alopecia androgenética. Aí a gente já sabe que ela já está tendo um quadro de calvície, só que o quadro de calvície dela não vai ser reversível. Ou seja, o tratamento que deveria ter sido feito, deveria ter sido iniciado há 20 anos atrás. A hora que ela detectou o problema, não é que ela vai, agora eu vou tratar e vai voltar. Não vai. Pode melhorar um pouco, a 10, 15%, mas não vai resolver. E esse diagnóstico dá para ser feito com clareza? Se é um problema hormonal e que é passageiro, se foi provocado por um estresse é passageiro, ou se realmente é uma calvície que está se instalando ali? Sim, sim, sim. O dermatologista tem condição plena de fazer esse diagnóstico, né? Não precisa ser um dermatologista especializado em cabelo, porque todo dermatologista, ele é, de certa forma, especializado em cabelo. Está dentro do escopo da dermatologia o cabelo. Então, assim, tem que afastar causas, e se você afasta tudo, não sobra nenhuma causa, e você consegue hoje em dia fazer uma foto microscópica do cabelo com o dermatoscópio, o próprio exame que o dermatologista usa para examinar a pinta, ele pode verificar a raiz do cabelo. A gente mostrou outro dia aqui, inclusive dá para ver toda a raiz, dá para ver a quantidade de fios, né? É muito interessante. Então, se você já detecta nesse exame um afinamento,
e já com sintoma clínico, algum exame que você possa pedir, então você já vai ter o diagnóstico. Feito o diagnóstico, tem que fazer o tratamento. E o tratamento básico na mulher vai ser a base de antiandrógeno. Você vai ter que bloquear esse hormônio masculino, que nessa mulher, não é que ele está aumentado, ele geralmente está normal, mas essa mulher ela tem uma resposta excessiva. Então a gente tem que modular ele, moderar a ação desse hormônio. Então a gente vai dar uma medicação que vai moderar a ação do hormônio. Esse hormônio vai entrar dentro de um padrão normal e não é que vai impedir também, porque a calvície vai continuar se desenvolvendo, mas a gente vai lentificar o máximo possível, para que a longo prazo, quando a mulher tiver 40, 50 anos, ela não tenha calvície. Ela pode ter um volume um pouco menor do que ela deveria ter, mas não calvície. A gente tem umas imagens para mostrar, né? Vamos mostrar algumas imagens para a gente também fazer alguns comentários, para o pessoal entender. O que, que a gente está vendo Essa aí? imagem é o seguinte, isso aqui serão as zonas do transplante capilar. Eu vou mostrar mais adiante, mas a gente tem folículos naturais de 1, 2, 3 ou 4 fios de cabelo. Então, a gente vai reproduzir como o cabelo é. E como o cabelo é? Quando a gente olha no espelho, a gente vê aqui na frente, a gente vê só fios individuais. Mas se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vê que eles saem geralmente em grupos de 2. Então vamos passar para a próxima imagem para a a gente poder entender melhor também. Então ele não sai num só, sai... Ah lá. Não, esse daí é justamente uma região do transplante. Isso daí é 12 dias depois do transplante, mostrando que na região da frente foram colocadas unidades de um único fio, que é a mimetização do cabelo natural. Então, esse é um resultado de 12 dias de um transplante, um pós-operatório imediato. Porque depois de instalada a calvície, a solução é o transplante. Sim. Tá. E o transplante é feito 1 a 1? É. 1 a 1? 1 a 1. Quanto tempo demora para fazer um transplante? De 6 a 10 horas. Uau! Essa foto mostra o quê? Essa foto você mostra diversos graus de afinamento. Isso é aquele exame que eu falei, que dá para fazer com dermatoscópio no seu dermatologista. Então, ele olhando o cabelo, ele vai verificar isso. Que você tem cabelos mais finos, outros bem fininhos e outros quase invisíveis, e alguns normais ainda. Então, esse espectro todo mostra o que a gente chama de miniaturização. O cabelo vai ficando mais fino, 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 a miniaturização. Então, isso permite o diagnóstico. Então, o cabelo mais fino é provável que ele caia e aí ele não nasce mais, é isso? Não, esse cabelo fino está mostrando que cada ciclo que ele cai e cresce novamente, ele volta mais fino. Aí ele cai, quando ele volta mais fino. Então, ele vai sofrendo uma atrofia. E ele tem uma quantidade para cair e voltar? Um limite? Depende. Sim, geralmente os ciclos duram 5 anos e a gente faz isso pelo resto da vida. Acontece que esse cabelo que sofre essa ação do hormônio, ele vai atrofiando, ele vai sendo envenenado pelo hormônio. E cada vez ele fica mais fino. Então, você olha a pessoa calva, pede uma pessoa muito calva, não tem cabelo. Tem. Se você fotografar com o microscópio o cabelo dele, você vai ver um embriãozinho, uma coisa minúscula ali. Ele tem cabelo, mas ele foi atrofiado. É esse processo que a gente quer evitar. Tá. Vamos ver mais fotos para a gente olhar e outros casos também. O que eu estou vendo aqui? Aí você está vendo já, esses são os transplantes ainda mais antigos, onde você vê que na frente tem um detalhe, onde são tufinhos ainda menores, mas ainda tufinhos. Próximo. A próxima foto. Esse já é um transplante um pouco anterior àquele, os tufinhos são um pouco mais grosseiros. O que a gente parecia antigamente era um cabelo de boneca, Exatamente, né? E esse é o clássico cabelo de boneca. E por que ele parece artificial? Porque você vê que ele é formado por tufos, e esses tufos, além de ter essas várias unidades foliculares, foi colocado na frente unidades foliculares de 3 e 4 fios, o que seria grosseiro, porque o cabelo não é assim. Né? Porque na verdade é 1 a 1. Exatamente. E isso é um detalhe de como o transplante de cabelo é feito hoje. Esse é um transplante folicular. Então você vê que ele foi feito só de um na frente, ele tem ângulo, ele tem direção. Esse cabelo é um transplante? É um transplante. É incrível. Olha que trabalho bem feito. Então esse é o que é possível hoje fazer. Lógico, varia caso a caso, de acordo com o grau de calvície, de acordo com o médico que realizou a sessão. Existem vários fatores, mas isso é algo que pode ser obtido hoje. Tem mais fotos para a gente mostrar? Tem sim. Tem? Então vamos colocar mais fotos para a gente ir comentando. Depois eu tenho algumas perguntas para fazer, que o pessoal já do Twitter mandou perguntas para a gente. Ótimo. Querem saber se pode dormir de cabelo molhado ou se isso pode gerar calvície? Não, na verdade, não vai gerar calvície, mas ele pode aumentar a queda capilar. Então não é bom? Não, porque você vai com isso aumentar o fungo no couro cabeludo. O fungo no couro cabeludo vai aumentar a dermatite seborreica, que é uma inflamação no couro cabeludo. E a dermatite seborreica pode aumentar a queda. E aí você prejudica o processo de base, que é a calvície. Uma outra pergunta que chegou pra gente também é sobre a alimentação. Ela influencia na queda de cabelo? Claro. Já chegou ali. Queria só ver essa foto. Essa foto é muito interessante. A gente está vendo... Esse é um cabelo normal. Estou pegando... Fiz uma risca no cabelo normal, e a gente está vendo o quê? As unidades foliculares. Está marcado lá. 1, 2, 3 e 4 fios.
Essa mescla é o cabelo normal, mas tem um espaço grande, mas exatamente assim. Então, o que acontece? Hoje a gente vai pegar esse couro cabeludo, vamos separar no microscópio tridimensional cada uma dessas unidades foliculares, elas vão ser classificadas de acordo com o número de fios, e nós vamos recolocar isso de acordo com o natural. Então, na frente, que naquele primeiro slide, na frente os de um fio, depois os de 2, depois os de 3 e 4 e assim vai. Então, para eu entender melhor, vamos imaginar que eu estou com uma calvície e ela está instalada na parte da frente. Perfeito. Aí eu vou fazer esse transplante do meu próprio cabelo. Você Exato. vai tirar daqui de trás e pôr para frente, A gente vai tirar uma é isso? faixinha, as bordas são aproximadas, a gente dá um ponto, você não ficar nenhuma marca, fica só um risquinho no local da retirada. Esse cabelo vai para uma equipe que vai estar nos microscópios tridimensionais. Então, a gente tem de 6 a 8 pessoas nos microscópios, separando cada um dos folículos, lapidando à perfeição. Depois que isso está tudo lapidado, eles vão ser classificados. Aqui vão os de 1, aqui os de 2, aqui os de 3 e 4. E na hora de colocar, nós vamos colocar também por zonas. Essa zona da frente, além de ser colocados de 1 apenas, tem que colocar com a arte, com ângulo, com direção, olhando como vai ser o cabelo, um pouquinho inclinado para cá, para lá. Então, na verdade, é uma escultura. Então, é uma escultura. O bom é que hoje, toda essa técnica que existe, ela permite fazer arte. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, mas aí é um furinho que faz para colocar o cabelo? É um furinho de 0,7 milímetros. Você vai plantar mesmo um fiozinho em cada furinho, é isso? Exato, eu faço o furinho, aí eu abro um pouquinho, meu assistente vem com uma pinça, coloca a raiz do cabelinho, eu tiro, ele introduz para dentro, eu com a ponta do meu instrumento ajusto a profundidade do cabelo e aí a gente vai para o do lado. Mas peraí, você dá ponto não? Não. A própria cola do tecido, como você, quando você se corta e sangra um pouco e depois para de sangrar e o tecido cicatriza, essa cola tecidual, a fibrina, ela mesmo que segura o cabelo no local. Essa cirurgia é feita com... Anestesia local. Anestesia local, a pessoa fica acordada. A pessoa está acordada. Mais seguro, melhor. Acho que depois ele tem um calmantezinho para ficar mais relax, mas ele está acordado o tempo inteiro falando. Bom, a gente está sendo visto pelo país inteiro, então tem pessoas que não têm acesso a um médico que está aqui na grande metrópole, ao doutor Arthur, que está aqui do meu lado. O que precisa saber? Quem é que pode fazer um transplante? Tem que ser especialista em transplante, um dermatologista, um cirurgião plástico? Sim. Qual é a especialidade? O que nós recomendamos no Brasil que seja ou um dermatologista ou um cirurgião plástico e que, de preferência, seja um desses especialistas que tenha uma vivência cirúrgica no transplante capilar. Porque hoje o transplante ele é muito específico, então ficou bastante complicado você fazer o transplante e fazer um monte de outras coisas. Então é muito especializado, porque você precisa ter uma equipe grande, você precisa ter um monte de requisitos técnicos, e se você não está fazendo muito isso, também a coisa não desenvolve. Então, eu acho que seria um médico especializado no transplante, não é uma especialização, mas que tem um foco de atuação no transplante capilar, plástico ou dermatologista, e lógico, um médico que está atualizado, que vai para congressos internacionais, dê trabalhos científicos e que está fazendo o que é hoje, né? Não fazendo uma técnica que é de 20 anos atrás ou de 15 anos atrás, né? Porque a coisa vai evoluindo muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre seguindo a evolução técnica. Não, eu gostei de passar um pouquinho da técnica para você, até porque quando for em consulta, é interessante você conversar com o seu médico, perguntar para ele qual é a técnica que você usa. Aí você já sabe qual é a moderna, qual é a que está sendo usada e qual é a que vai te dar esse ar natural, né? Porque você não vai mexer na sua calvície para ficar artificial e ficar feio, porque ninguém quer isso. Nosso tempo é pequeno, mas eu estou cheia de vontade de perguntar mais coisas. Eu queria saber o seguinte, aqueles aparelhinhos que eu vejo que as pessoas falam que é para estimular o cabelo, isso funciona? Funciona. O laser, ele funciona, tá? Mas no parâmetro que existe hoje, não existe um trabalho científico mostrando quanto isso funciona. Mas, com certeza, esse vai ser o caminho, um dos caminhos para estimular, porque ele estimula o crescimento do cabelo e diminui a inflamação. Só que os parâmetros ainda não estão bem estabelecidos, né? Vai demorar um tempo até a gente ter um laser que vai ser realmente efetivo. Esses que estão por aí, em alguns pacientes eles têm melhora. Outros pacientes podem não ter uma melhora tão importante, outros podem não ter melhora nenhuma. Shampoo para queda de cabelo, funciona? Shampoo para queda de cabelo, na verdade, é um shampoo anti-caspa. E um pouco ele vai tirar a inflamação do couro cabeludo. Nenhum shampoo trata a queda de cabelo de fato, isso é lenda. Tá. Esse medicamento que... Eu queria que você repetisse o nome. Finasterida. Finasterida. Prescrição médica. É com prescrição médica, tem que passar no médico. Tem que passar porque tem que fazer um controle da função hepática, é bom. E ele é administrado via oral. Via oral, um comprimido ao dia. Então, e é para homens, não para mulheres. Tem um produto, inclusive todo mundo que viaja fala, traz esse produto, que
passa no cabelo, funciona? Não sei se você sabe do que eu tô falando, chama... Não sei se eu posso falar o nome comercial, Rogani, acho que é uma coisa assim. Sim, mas tem no Brasil também. Tem no Brasil também. Funciona Ele isso? funciona, também não é a última maravilha. É um produto até bastante antigo. A gente tem o minoxidil, que é o princípio ativo, a gente tem há mais de 20 anos aqui no mercado brasileiro. O problema do tópico tem outros tópicos, é que as pessoas são bem resistentes, elas acham chato. Ela começa a usar um mês, aí acabou, aí comprou, demorou para comprar, depois ela para. Ele usa 2, 3 meses e para. O abandono do tratamento é muito alto e o tratamento oral, o abandono é bem menor. Tá. Agora, tem os efeitos colaterais que o tratamento oral pode dar. Não existe maravilha, né? Quer dizer, então assim, você pode ter diminuição da libido, você pode ter ginecomastia, ou então a dor da mama no caso do homem também. Existem casos também de depressão, pode agravar uma depressãozinha tomando a finasterida. E tem que fazer o controle hepático, porque aí o garotão toma, depois toma um anti-inflamatório para uma lesão muscular, depois ele vai para a balada, ele quer tomar todas, aí sobrecarrega o fígado. Então tem que fazer um monitoramento, por isso que precisa ir no médico. Bom, tem que sempre procurar um médico e um bom médico e ficar atento às novidades da medicina também, porque ela avança para o nosso bem, né? Com muitos benefícios. Conversei com o Dr. Arthur Tikocinski. E o site é o www.cabelo.med.br. cabelo.med.br. Foi muito bom conversar. Foi ótimo. Pode voltar mais vezes, porque... Prazer enorme. Do jeito que eu tinha dúvida cheia de cabelo, eu imagino que quem já está perdendo cabelo deve ter mais um monte de dúvidas, Prazer, né? estou à disposição. Tá bom, obrigada. Até logo, obrigado.